Pessoal, vamos terminar hoje o nosso livro 100 palavras, certo? E hoje nós vamos pensar na cor verde. Quando você vê a cor verde, você pensa em quê? Pensou? Eu penso logo na natureza, nas árvores, nas plantas, as plantas que nascem, crescem, reproduzem e morrem. Mas eu não quero falar de morte hoje. Hoje eu quero falar de crescimento. Então, as plantas nos lembram crescimento. E para embasar essa história que eu vou contar hoje, vamos ler esse texto aqui, de 2 Pedro 3,18. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa foi a grande mensagem, né, que foi deixada para nós. Como é que a gente vai crescer em Jesus? Tá aqui uma mãozinha e existem 5 pontos para que a gente possa crescer em Jesus, certo? Mas eu queria, antes de falar desses 5 pontos, falar sobre uma pessoa muito especial que cresceu em Jesus. Primeiramente, quando ele era pequeno, o nome desse menino era Timóteo, certo? Timóteo começou a crescer em Jesus lendo a Bíblia. A Bíblia antigamente eram em rolos assim, ó. E a sua mãe e a sua avó o ensinava todos os dias a palavra de Deus. E ele foi crescendo, crescendo, crescendo em graça e no conhecimento do Senhor Jesus. E quando ele se tornou um homem, ele se encontrou com o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo convidou para ir em suas viagens missionárias, né? Acabou que ele se tornou um missionário como um apóstolo Paulo. E junto com o apóstolo Paulo, ele pregou em vários lugares. E depois o apóstolo Paulo mandou ele para outros lugares sozinho, porque ele já estava apto a ser um missionário e pregar o amor de Jesus para as pessoas, pregar o plano da salvação para as pessoas, que Jesus tem um lugar maravilhoso preparado para nós morarmos, mas o que nos impede de entrar lá são os nossos pecados. Mas todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas Jesus morreu pelos nossos pecados, mas ele ressuscitou ao 3º dia, né? Tendo uma nova vida, nos mostrando que podemos ter essa nova vida em Cristo. E isso Timóteo levou para muita gente. Por fim, o apóstolo Paulo, de tanto pregar o evangelho, assim como ele prendeu muitos cristãos, porque nessa vida, tudo que a gente planta, a gente vai colher. E infelizmente, o apóstolo Paulo prendeu muitas pessoas que amavam a Jesus. E ele terminou amando a Jesus também, porque ele teve um encontro com Jesus, né, no caminho de Damasco. E em vez de Saulo, o nome dele passou a se chamar Paulo, né? Jesus teve um encontro diretamente com ele e disse que quem ele estava perseguindo não eram os cristãos, era Jesus mesmo que ele estava perseguindo. E Jesus mudou a vida de Paulo naquele dia. Após aquele encontro com Jesus, ele se tornou, em vez de perseguir, ele passou a pregar o evangelho, né? E Paulo, no fim da sua jornada, infelizmente, ele foi preso. E mesmo preso, ele não deixou de pregar o evangelho. Ele escrevia cartas e cartas para as igrejas por onde ele tinha passado e formado em vários países, junto com Timóteo, com Silas, onde ele estivesse, né, ele saiu pregando o evangelho e mandando cartas fortalecendo os irmãos na fé, para que eles permanecessem na fé, na graça, no crescendo em Cristo, no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quais são os 5 pontos para que a gente possa crescer em Cristo? Primeiro, como Timóteo, lendo a palavra. Primeiro ponto. Segundo ponto, orando, né? Lendo a palavra, orando. Não dá para você crescer sem ler a palavra, sem conhecer o que Deus fala com a gente, que a palavra de Deus é a Bíblia. E ela foi inspirada, né, por Deus, né, orando. Orar é o quê? É falar com Deus, diretamente com Ele, porque na cruz do Calvário Ele abriu o novo caminho. Não precisa de intermediários mais. A gente pode falar diretamente com o Senhor. Terceiro lugar,
É fazendo bem, contando as boas novas de salvação para outras pessoas. A gente vai crescer também no Senhor Jesus, praticando o que a palavra diz, porque não adianta só ler, ser ouvinte, tem que ser praticante, não é? Em quarto lugar, indo à igreja, né? A gente tem que crescer no Senhor Jesus, indo à igreja, lendo, se fortalecendo junto com outros cristãos e lembrando que igreja somos nós. Nós, a igreja de Deus é uma igreja invisível. É eu, é você, que cumpre a palavra de Deus na sua íntegra, que vive o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo, certo? E como eu estava dizendo para vocês, né? A mãe e a avó de Timóteo, elas ensinaram a ele a palavra de Deus quando ele era criança. Timóteo veio a ter fé em Cristo para a salvação por meio da palavra de Deus. E quando jovem, Timóteo conheceu o apóstolo Paulo. Outros falaram bem da vida de Timóteo a Paulo. Paulo pediu que Timóteo viajasse com ele e o ajudasse a ensinar os cristãos novos. Timóteo e Paulo ensinaram muitas pessoas a crescer em Cristo. Timóteo tornou-se mais tarde pastor. E Paulo escreveu cartas encorajando-o a continuar crescendo em Cristo. Leia e obedeça a palavra de Deus. Fale com Deus em oração todos os dias. Conte a outros sobre o Senhor Jesus e mantenha a sua vida limpa diante de Deus. Passe tempo com outros cristãos. É muito importante essa parte de contar a outros sobre o Senhor Jesus, mas também essa parte de manter a vida limpa diante de Deus. Ou seja, todos os dias nós devemos falar com Deus e passar limpo tudo o que aconteceu naquele dia. Pedir perdão a Deus pelos nossos pecados, porque foi para isso que Jesus morreu na cruz. Né? Para que teria sentido, né? Se Jesus não tivesse morrido na cruz? Para que teria sentido a morte e a ressurreição de Jesus se não fosse para perdoar os nossos pecados? E você pode crescer no Senhor Jesus Cristo. Paulo lembrou Timóteo de que há uma recompensa para aqueles que crescem em Jesus e servem fielmente. Então eu desafio a você que Deus quer que você cresça em Cristo. Você quer crer no Senhor Jesus hoje para a partir daí crescer em Cristo? Se você quer, ore comigo agora aí na sua casa. Senhor Jesus, eu quero, Senhor. Eu creio que o Senhor é o Filho de Deus. Eu creio que o Senhor veio em carne e morreu naquela cruz do Calvário para perdoar os meus pecados, para perdoar as coisas feias que eu fiz. Ó Jesus, perdoa os meus pecados, escreve meu nome no livro da vida, para que eu possa morar no céu contigo. Me ajuda a permanecer fiel e a crescer em Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Até a próxima aula.